muitas, são as mensagens da Mãe de Jesus, nos alertando sobre os ataques do demônio, aos sacramentos da Eucaristia e do sacerdócio. Recordai hoje a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Por estes sacramentos serem grandes sustentáculos da Igreja do meu Filho, Satanás tem procurado destruí-los de todas as formas. Vede quantos sacrilégios se cometem hoje com a Eucaristia. Vede quantos escândalos envolvendo os sacerdotes. O grande plano do demônio é acabar com a Eucaristia e destruir o verdadeiro sentido da vida consagrada. Acolhendo uma falsa doutrina, muitos dirão que Jesus está na Eucaristia apenas simbolicamente, e com isso, o demônio arrastará para o erro grande número de consagrados e fiéis. Este é o tempo da grande confusão. Aqueles que me escutam jamais serão enganados. Tende cuidado, rezai. Amai a verdade, e em tudo, sede como Jesus. Meu filho está realmente na Eucaristia, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Aqueles que ensinarem ao contrário, serão os enviados do Anticristo. Estai atentos. Tudo que a Mãe de Jesus falou nessa mensagem, no dia 9 de abril de 1998, está acontecendo. A falta de respeito ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia está se tornando cada vez maior dentro das nossas igrejas. Muitos são os sacrilégios cometidos. Sacrários são destruídos, hóstias consagradas são usadas em missas satânicas, os altares das igrejas são profanados, os escândalos envolvendo os sacerdotes aumenta dia após dia. Principalmente depois dessa era sinodal, orquestrada pelo Papa Francisco. Muitos são os enviados do Anticristo, que estão deixando cair suas máscaras, e, de forma cada vez mais clara, estão se manifestando contra a verdadeira doutrina de Cristo. O alto comando do clero da Alemanha, através de alguns dos seus representantes, vem demonstrando claramente a intenção de mudar a doutrina de Cristo, e ensinar suas próprias ideologias, que são contrárias às leis de Deus. Exemplo disso são os cardeais Reinhard Marx e Walter Kasper. O cardeal Reinhard Marx defende abertamente o homossexualismo, inclusive já colocou uma bandeira LGBT diante do altar da igreja onde celebrou a missa. Walter Kasper é um cardeal alemão que nega que Jesus é o Filho de Deus. Nega os milagres feitos por Jesus e os dogmas de Nossa Senhora. Tudo isso pode ser comprovado através do livro Jesus Cristo, escrito por Walter Kasper, que lançou uma nova edição no dia 6 de outubro de 2011. O Papa Francisco, durante uma de suas homilias, elogiou esse cardeal herege e chamou-o de um bom teólogo. Un libro di un cardinale, il cardinale Kasper, un teologo in gamba, un buon teologo. A Mãe de Jesus, numa de suas mensagens, citou o nome de Walter Kasper, e nos fez um alerta sobre ele. Disse Nossa Senhora: Walter Kasper, eis que, por causa dele, muitos morrerão. Os escolhidos para defender a verdade, a negarão. Portanto, aqueles que se deixarem contaminar pelas ideologias de Kasper, abandonarão a fé, e isso causará a morte espiritual de muitos. Amai e defendei a verdade, disse Nossa Senhora de Anguera. A verdade que vem de Deus é encontrada na sua íntegra, apenas na Igreja Católica, e no seu verdadeiro magistério. A confusão espiritual, causada pelos enviados do Anticristo, está cada vez maior, porque muitos que se dizem católicos rezam pouco e não se interessam em aprender sobre a maravilhosa história da Igreja instituída por Jesus.
a Igreja Católica Apostólica Romana. Se interessam mais em gastar o tempo em busca de entretenimentos, em busca da saúde do corpo, e se esquecem de cuidar da saúde da alma. Se você se considera um bom católico, um bom cristão, então, coloque a sua fé em prática, e defenda Jesus, defenda a verdade que vem de Deus. A Eucaristia é a luz que brilha na Igreja, sem a qual não podeis caminhar para o céu. Os inimigos agirão para apagar o brilho da Eucaristia. Defendei Jesus. Defendei a verdade. Como já vos anunciei no passado, a presença do meu Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Defendei vosso precioso alimento. A Sagrada Eucaristia já vem sendo atacada desde os séculos passados. Mas, a partir do Concílio Vaticano II, ficaram cada vez mais intensos os ataques contra tudo o que é sagrado. A Missa Nova de Paulo VI permitiu a comunhão na mão, e a partir daí, foram criadas diversas formas de profanações, através da inculturação litúrgica. Outra falta de respeito ao sagrado é a proibição da missa tridentina e da comunhão na boca, que está sendo defendida pelo Papa Francisco. Francisco é contra a missa tridentina, que é, sem dúvida, a forma de celebração mais autêntica e respeitável do santo sacrifício de Cristo. Porém, ele aceita com alegria a celebração de missas profanas, onde são colocadas bandeiras LGBTs, e as hóstias consagradas são entregues a homossexuais e abortistas. Isso prova que o Papa Francisco, e muitos sacerdotes, que seguem as suas ideologias, são os enviados do Anticristo, e, através da falsa misericórdia ensinada por eles, muitos estão sendo enganados. Francisco realmente ajudaria os homossexuais, se ele falasse a verdade para eles. A verdade, contida nas Sagradas Escrituras, que nos ensina que Deus não aprova o homossexualismo, e que a misericórdia de Deus é apenas para aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Porém, o Papa Francisco engana essas pessoas quando ele fala que o inferno não existe, e que Deus é apenas misericordioso. A falsa misericórdia de Francisco levará muitas almas para o inferno. Nós católicos, que estamos conscientes daquilo que a nossa Igreja tem de bom e de ruim, de certo e de errado, devemos seguir aos conselhos da Mãe de Jesus, e continuar seguindo o que nos ensina a doutrina de Cristo, e ao verdadeiro magistério da sua Igreja. Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Recordais hoje a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, dois sustentáculos da Igreja do meu Jesus, sem os quais as almas viveriam em constante escuridão espiritual. A grande vitória da Igreja está na fidelidade dos seus ministros, no zelo pela Eucaristia. Os escolhidos por Jesus para serem os continuadores de sua missão devem manter sua fidelidade a Jesus, que os chamou e enviou. As palavras do meu Jesus são claras sobre esta verdade inegociável. Ele está realmente presente, em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Os que pertencem ao meu Jesus devem sempre anunciar sem medo esta verdade. Meu filho não deixou para vós um símbolo, mas a realidade de si mesmo. Ele confiou à sua Igreja a defesa da verdade plena. Dizei a todos que o pão do inimigo é só pão. Meu filho Jesus entregou-se por amor a vós, e prometeu estar convosco todos os dias, até sua volta, quando dará a cada um a recompensa pela fidelidade por terem defendido sua verdade. Coragem, vós sois pertença do Senhor. Não permitais que o inimigo de Deus vença. Dias de trevas virão para a Igreja do meu Jesus.
Chegará o dia em que os fiéis buscarão o precioso alimento, e em poucos lugares encontrarão. Quando Nossa Senhora nos fala que o pão do inimigo é só pão, eu creio que ela está se referindo à hóstia oferecida pelos sacerdotes hereges, que não têm as mãos ungidas pelo Espírito Santo. Portanto, nesses altares, a transubstanciação não acontece, e o pão do inimigo é apenas pão. Penso que isso também vale para a Santa Ceia dos protestantes, onde o pão é apenas pão. Aconteça o que acontecer, amai e defendei a verdade.